Olá pessoal, sou o Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje, já que é o dia, né, da proclamação da República, né, os motivos, né, e o principal motivo, tá? Lembrando que o Brasil foi o país que mais trouxe negros para o continente americano. 46% dos negros foram trazidos para o Brasil, tá? Por isso que a população brasileira hoje se declara 56% de negros e afrodescendentes, né? Nos Estados Unidos só 13%. Né? E só parou de trazer em 1850, quando a Inglaterra fez pressão para o Brasil e criou a lei para inglês ver, né? Porque o tráfico ainda continuava por debaixo do pano, né? O preço foi inflacionado, né? E houve muita transação de negro dentro do Brasil. Começa alguns motivos. Os militares vão ganhar força, né? Depois da Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, né? E vão começar a querer participar da vida política. Dom Pedro, através do poder moderador, vai impedir e vai causar um atrito entre o exército e o imperador, tá? Até porque o militar tem que estar na caserna. O militar não tem que participar da vida política, porque aí ele toma partido de um lado ou de outro. E aí a força vai para um lado ou para o outro, desequilibra os poderes políticos, tá? Então, por isso que o militar não tem que participar, tá? O governo, nesse momento, está errado, porque os militares estão tomando partido de um lado. E isso é perigoso para a democracia. Ameaça a democracia, tá? Os políticos, né, vão começar a aderir às ideias de Augusto Comte, o positivismo, né, que inclusive gera a frase da bandeira ordem e progresso. O que é ordem e progresso? Ordem do povo, um povo ordeiro para o progresso de poucos. Tá? Por isso que eu gosto dessa frase. Tá? Eles vão aderir ao positivismo de Augusto Comte, né? A elite vai aderir também, né? A elite brasileira vai começar a aderir a isso, né? E o imperador está ficando fraco porque ele está saindo muito do Brasil, porque ele está muito doente, está se tratando, né? Principalmente da diabetes, né? Depois veio um outro fator, né? Vai ser o atrito da Igreja Católica ao imperador, né? Porque o Vaticano vai determinar que a igreja persiga, né? Expulse, se tiver dentro da igreja, maçons, tá? Maçom foi perseguido, né? O Estado era religioso, né? Não era laico ainda, né? O Estado era religioso, e Dom Pedro vai romper com a Igreja Católica por não concordar com perseguições à ideologia da maçonaria, tá? Então está rompido, a igreja vai ficar contra Dom Pedro. Já tinha os políticos, parte do grupo político brasileiro, principalmente os republicanos, né, que já defendiam essa ideia desde 1822, tá? Eles vão começar a preparar, né, o surgimento da República. Vale lembrar que a população, a maioria, era contra a proclamação da República, tá? Porque o povo tinha simpatia pelo imperador, o imperador não era tão rude com a população. Mas os políticos, né, republicanos vão tentando levar a ideia para o povo que ia trazer ordem, progresso, avanço, ia trazer ganhos. Até agora o povo não ganhou, né? E por último, a questão mais grave foi quando, né, a princesa Isabel já tinha criado a lei do ventre livre em 1871, né, em setembro de 1871, e o sexagenário, né, de 1885, setembro também. Nenhuma nem outra funcionava, porque a lei do ventre livre, a criança tinha que ficar com a mãe. Se fica com a mãe, né, tá dentro da senzala, e quando atingir uma certa idade vai ter que trabalhar para comer. Então não servia de nada, né? Quando atingia a maioridade, às vezes podia até sair de lá e se virar, né? Analfabeto, não tinha muita coisa para se fazer.
E além de ser exagerado, não adiantava muito também, porque o negro não chegava aos 60 anos, né? Ele ficava quase inútil para o trabalho, cerca dos 35 anos, chegava no máximo a 50 anos de idade e ele morria. Então 60 anos é que nem a aposentadoria do Paulo Guedes, ninguém vai se aposentar, né? Mas aí o principal fator é a abolição da escravidão, sem indenização. Por quê? Porque os fazendeiros exigiam indenização, afinal o negro era um objeto que eles compraram, né? Se é um objeto, eles querem indenização. O imperador não vai dar indenização, porque eles são seres humanos, né? E aí os fazendeiros, que são a maior força econômica daquela época no país, né, vão se tornar republicanos de última hora, né? E em 15 de novembro de 1888, 15 de novembro de 1889, o último republicano a aderir vai ser o amigo pessoal de Dom Pedro I, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele é amigo de Dom Pedro, que é amigo, né? Dom Pedro estava em Petrópolis. Quando ele soube que era o Marechal Deodoro, ele não acreditou, né? Perguntou de nome, é o Deodoro, é ele que está, né? E foi proclamada, né? Mas também tinha-se a ideia de reforma agrária, principalmente pelo Rebouças, André Rebouças, né? E o Joaquim Nabuco, né? Reforma agrária do quê? Das áreas ociosas, né? De terras ociosas do Brasil, né? Tinha muita terra devoluta, né? Eles queriam o quê? Que as terras ociosas fossem cobradas imposto e fosse repassada aos ex-escravos, né? Depois de abolir a escravidão, passasse para eles. Mas a proclamação da República aconteceu, mas os ruralistas não quiseram, né? Negócio de reforma agrária, esse papo, né? Como eles eram um grupo econômico mais forte, os republicanos abriram as pernas para eles. E a reforma agrária até hoje não saiu, né? As terras continuam imensas, para 1% tem 47% da área plantável do país. É uma desigualdade tão grande que, né? O Brasil é marcado, nós tivemos aqui 29 mil viagens, né, de naus, navios depois, né, para trazer negros, 29 mil viagens, tá? Foram aproximadamente de 4 a 6 milhões de negros, um terço morria na viagem, tá? Eram trazidos a ferro, né, amarrado, aqui eram vendidos e se tornavam produtos, tá? Vai ter a Igreja Católica, né, que é conservadora, não vai se manifestar, né? Ela apoia os fazendeiros, né? Poucos padres, né, serão avessos, inclusive muitos padres serão escravos também, né? Mas é justamente, né, a abolição que leva a essa união, né, de conservadores, né? A igreja é conservadora, né? Os liberais não são. A gente tem um grupo liberal que vai também participar da proclamação. Os republicanos são conservadores, a igreja é conservadora e os fazendeiros também, né? É essa massa maior, né, da elite brasileira que vai se revoltar com a abolição da escravidão e que vai, né, a adesão dos fazendeiros vai ser um fator preponderante para a abolição da escravidão, né, sobre a promessa popular de que o país seria melhor, né, iria ter desenvolvimento, né, uma série de coisas, né. O Brasil vai ficar numa república de café com leite, né, até 1930. É um governo que é o primeiro golpe militar, né? Porque assumiu Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Só depois Prudente de Moraes, né? Aí vai começar bem, né? Em 1897 tem o massacre de Canudos, depois tem a revolta da vacina em 1904, é uma limpeza étnica nos bairros nobres, que hoje são nobres do Rio de Janeiro, né? Em 1910 a revolta da Chibata, né? Porque um negro, né, abolir a escravidão, mas um negro, por exemplo, da Marinha, né, se fosse pego com algum contrabando, né, ele era chicoteado. O branco não. Né? Em 1910, um negro entrou com uma garrafa de pinga,
né, foi pega e ele foi condenado a 250 chibatadas. Né? E aí vem a revolta de Antônio Cândido, os negros tomam os navios, apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né? A elite política entra em negociação, pede a rendição deles, eles se rendem, e aí vão mandar todos para a floresta amazônica, que não tem nada, né? Tem uns índios escondidos lá, e os líderes eles vão colocar dentro de uma cela, né, cheia de cal molhado, né, por uns dias, quase todos morrem, só não morre o líder, que é Antônio Cândido, né, que vai morrer bem mais tarde, né, mas todos morrem. Eles se vingam, né, eles vão dizer que não vai ter pena, não vai ter apenação por essa revolta, né, mas quando eles se renderam, eles se lascaram. Né? A elite brasileira nunca tratou bem, é como Canudos, né? Vai para Canudos guerrear, quando voltar tem casa. Quando voltou, apresenta a casa, a favela aí, o morro. Vá para lá e se vire. Né? O beco do cabeça de porco, né? 40 mil famílias. Para onde nós vamos? Ó, tem um morro aí, sobe e constrói barco. Né? E ficou décadas e décadas sem nenhuma assistência, né? E aí foi criando, né, a delinquência, mais tarde o tráfico, né? E hoje não consegue se combater. Né? O abandono do Estado não deu oportunidade, né? E os negros até hoje são desiguais do Brasil. Né? Eu tenho gravado um vídeo, eu vou ver se coloco junto com o vídeo da proclamação, né, para se ver qual é a desigualdade no Brasil entre negros e brancos. Né? O salário, então, é o dobro. É uma coisa absurda. Ok? Até a próxima.